Boa noite a todos. Professora Maria Helena Lessa, advogada, manager do Instituto de Educação Sustentável em São Vítor, em Portugal e no Brasil. Doutoranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho. Especializada em Direito Público e Privado pela EMERGE, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de atuação no mercado, especialmente voltada para a área acadêmica, como gestora de educação corporativa, ensino técnico e superior. Foi responsável pela Unicresce, Universidade Corporativa do Cresce-RJ, e coordenadora do curso de Tecnologia, Logística e Pós-Graduação MBA em Logística e em Comércio Exterior na Faculdade de Tecnologia Senac, Rio de Janeiro. Além de ser supervisora pedagógica da pós-graduação de Negócios Jurídicos, Empresariais e Imobiliários da Universidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Foi professora universitária de Legislação Trabalhista e Relações Sindicais na graduação em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Sesgran Rio, na graduação tecnológica em Negócios Imobiliários da Universidade de Vassouras, de Direito do curso de Administração e Engenharia de Produção, Legislação nos cursos de Logística, Design Gráfico, Turismo, Hotelaria e Redes da Faculdade Senac. A professora Maria Helena Lessa, além de ter um currículo profissional excelente, né? A professora Maria Helena é uma profissional de excelência e também é uma grande amiga da Universidade de Vassouras. Foi nossa professora por 10 anos, ela saiu da nossa instituição para traçar novos caminhos, caminhos internacionais, mas o coração dela sempre ficou em Vassouras, sempre ficou na nossa região e sempre está na nossa universidade. Professora Maria Helena Lessa é uma professora de excelência e uma excelente professora. Sem contar que é uma grande amiga de todos que a conhecem. É uma professora proativa, inovadora e faz uma dupla excelente comigo. Professora Maria Helena é um espetáculo de empoderamento feminino aqui no Brasil e agora professora Maria Helena está em Portugal. Perdemos por um lado, mas ganhamos por outro, porque o Instituto de Educação Sustentável São Vítor é um instituto já renomado em Portugal e que faz parceria conosco na Universidade de Vassouras e em breve com muitas novidades. Professora Maria Helena, grande amiga, grande professora, grande profissional, seja bem-vinda a atividade remota, nossas palestras remotas na Universidade de Vassouras. Gostaríamos de agradecer a sua presença, gostaríamos de agradecer essa disponibilidade, porque aí em Portugal são 23 horas e 15 minutos. Eu sei que depois de um dia cansativo de trabalho, às 23 horas estar conosco é cansativo, mas eu tenho certeza que o carinho que você tem conosco e a responsabilidade como profissional que você eu tenho certeza que será, em vez de ser uma noite cansativa, será uma noite de grandes aprendizados para os nossos alunos e convidados. Seja bem-vinda e, por favor, o microfone está aberto para a senhora. Primeiramente, tá ouvindo bem, Margarete? Ouvindo bem, pessoal? Ouvindo. Tá. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, todas as palavras da professora Margarete. Além de ter sido minha coordenadora durante 10 anos aí na Universidade de Vassouras, eu não posso deixar de destacar também a universidade, a nossa universidade lá em Maricá, né, que eu ministrei o curso e tive em Maricá durante um determinado período também na área de administração e na área de tecnólogo, né, em negócios imobiliários. Então, eu quero agradecer imensamente esse convite. Para mim é muito bom estar com vocês. Como a professora Margarete falou, eu tenho um carinho especial pela Universidade de Vassouras, militei nessa casa durante 10 anos e sempre me recebe de braços abertos. A professora Margarete, a qual eu trabalhei durante esse longo período e continuamos trabalhando, né? Somos amigas e parceiras sempre.
né? E isso é muito bom mesmo. E ver essa turma lotada aí com 155 pessoas nesse horário, interessados em conhecer algo diferenciado, algo que está sendo, não que seja novidade, né, no nosso ordenamento jurídico, mas que ele é novidade para esse momento e é uma novidade que está vindo para chegar. Então, é bacana, sejam todos muito bem-vindos. Quero deixar aberto, como a professora Margarete deixou, para qualquer pergunta, qualquer questão que vocês tenham sobre o tema. Aqui em Portugal, como ela falou, nós já estamos nas 23h15, são 4 horas de diferença. Hoje, coincidentemente, é dia de São João, é dia 24. Eu estou numa cidade que se chama Braga. Braga é a terceira maior cidade do país, mas ela fica a 3h30, mais ou menos, de Lisboa. E nós estamos aqui hoje num feriado, que hoje é feriado, né? É um feriado municipal, que é São João de Braga. Claro que estamos sem festas. As festas estão sendo feitas de forma diferenciadas, mas é muito bom estar aí com vocês hoje. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, professora Margarete, obrigada à Universidade de Vassouras e obrigada à cidade de Vassouras, que eu amo de paixão, e a todos vocês que estão aí. Bom, a minha apresentação a Margarete já fez, e o tema que é desafiante é o trabalho remoto e as perspectivas para um novo tempo. E exatamente sobre isso que eu vou pular esse que a Margarete já fez a apresentação. Eu tenho uma primeira questão aí para colocar para vocês, que é o direito do trabalho. Novos tempos no mundo globalizado. Então, a gente tem algumas questões aí já para pontuar nesse momento. A primeira delas é que a gente está falando do direito do trabalho num tempo globalizado. Então, envolve questões legislativas. Além disso, das questões legislativas, a gente tem que pensar num direito internacional ligado a esse direito do trabalho. E, acima de tudo, mais tarde, mais adiante, a gente vai falar, é a questão da proteção de dados. De que forma vai se dar essa proteção de dados e essa privacidade de dados, que é um dos direitos fundamentais nossos, que está aí na Constituição brasileira e que está na Constituição portuguesa, e que a gente também vai ter que falar um pouquinho sobre ele. Então, para começar, vamos entrar logo no teletrabalho. Se a gente pensar em teletrabalho, a gente já tem que destacar aí algumas coisinhas. Ele veio para ficar? Será que ele veio realmente para ficar? Será que esse tempo que a gente está passando com a questão da pandemia veio a transformar a ideia que nós tínhamos enquanto gestores, enquanto profissionais, enquanto advogados, administradores, gestores de recursos humanos, gestores de logística? Esse teletrabalho veio realmente para ficar? Para começar, vamos assim tentar observar as vantagens. Eu já diria para vocês que a primeira vantagem que nós temos é o ganho de produtividade. A segunda vantagem que a gente pode levantar é a diminuição do estresse. É claro, eu estou em casa, eu vou trabalhar em casa e eu não preciso da minha locomoção nem do tempo que eu vou gastar. Aqui não tanto, porque aqui as coisas são mais perto, mas aí no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tinha distâncias a percorrer. Eu, por exemplo, morava no Recreio, tinha que trabalhar em Vassouras, chegava em 2h10. Mas para chegar do Recreio ao centro da cidade do Rio de Janeiro, eu levava 3h30, às vezes, então muito mais do que chegar a Vassouras. Então, esse estresse diário, esse desgaste diário, pelo teletrabalho, isso é diminuído. E a gente tem um terceiro ponto aí que eu posso levantar para os senhores, que seria a maior disponibilidade de eu estar na família. Se eu tenho redução do período de percurso, eu tenho também a possibilidade de estar mais próximo da minha família. Então, já levantamos aí 3 aspectos que são positivos: o ganho de produtividade, a diminuição do estresse e a maior disponibilidade para a família. Mas a gente também pode contrabalançar esse teletrabalho. De que forma? Quais seriam as desvantagens do teletrabalho? Então, o primeiro que a gente pode colocar seria a disciplina, né, nessa administração de tempo. Então, nós teríamos que pegar essa pessoa que vai ficar em teletrabalho e efetivamente trabalhar para que ela saiba, ou dar instrumentos para que ela saiba administrar esse tempo.
E um outro fator muito importante, preponderante, que a gente vai falar mais adiante, é o isolamento profissional. Porque quando esse profissional fica em casa, em teletrabalho, a tendência dele é se isolar profissionalmente. Ele não está em volta com os outros empregados, ou, como o pessoal da gestão costuma falar, com os outros colaboradores. E, com isso, cerceia o direito dele na criatividade. Então, em contrapartida, nós vimos duas desvantagens, que seria a indisciplina em administrar o tempo, e aí necessitaria de fomento para que ele tivesse treinamento para saber exatamente como administrar esse tempo em teletrabalho, e o outro seria o isolamento profissional, ou seja, a ausência de criatividade diante da ausência de não ter o contato diário com os outros empregados, com os empregadores, com quem está, né, no âmbito profissional. Bom, levantei para vocês as vantagens e desvantagens. E agora, em época de pandemia, como é que se comportou? Vamos falar aqui um pouquinho da Europa, de Portugal. Antes, né? Antes da pandemia, nós tínhamos a cada 5 empresas não tinha teletrabalho. Então, 3 em 5 empresas não estavam com nenhum empregado em teletrabalho. O que aconteceu agora com as empresas? Nós tivemos um aumento do teletrabalho, porque todas as profissões que foram possíveis foram colocadas em teletrabalho, isso por normativa legal, e houve um aumento excessivo da carga de trabalho para esse pessoal que está em teletrabalho. Inclusive, foi verificado que 35% desse tempo foi despendido em teletrabalho em reuniões, tá? E aí pergunto para vocês, ele veio para ficar? Será que ele realmente veio para ficar? Aí nós teríamos que fazer 2 ponderações também. Teletrabalho ficando, a gente vai ter acesso melhor aos talentos e a gente vai ter uma nova configuração de espaço, ou seja, o espaço que a empresa precisa. Bom, já digo para os senhores que aqui em Portugal, 12% das empresas já admitem estar preparadas para o teletrabalho. Agora, nesse momento, tanto aqui quanto aí, ele não foi opcional, ele foi obrigatório, né? A gente teve uma medida provisória no Brasil que colocou ele como obrigatório. E aqui também ele foi obrigatório por norma legal. No Brasil, saiu uma reportagem recente, ontem, no Valor Econômico, que disse o seguinte: instituições financeiras, tá? Adotado no susto, o home office será permanente nos bancos. Então, isso saiu ontem no Valor Econômico. E ele já colocou que 230 mil funcionários de instituições financeiras no Brasil já estão em home office. Tá? E que a tendência é que bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú já utilizem esse esquema de trabalho após cessada a pandemia. Bom, teletrabalho não é novidade no Brasil. A gente vai ver isso mais adiante. Em 2016, a revista Exame fez um estudo que já apontava que 300 empresas de diversos segmentos já buscavam o teletrabalho. E qual era o principal objetivo desse teletrabalho que foi buscado aí no Brasil? Exatamente o que eu acabei de falar com os senhores ainda agora, que uma das vantagens do teletrabalho é a retenção e a conquista de talentos. Bom, feito o introito sobre o teletrabalho, vamos falar então um pouquinho agora sobre o que é o teletrabalho, né, efetivamente no Brasil. Eu procurei ponderar aqui as 2 situações, Brasil e Portugal, até para que vocês tenham uma ideia de como funciona aqui em Portugal. Então, o teletrabalho, essa definição é uma definição da legislação, lá do artigo 75, e que define o teletrabalho como a prestação, deixa eu minimizar isso aqui, como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Estabelece
que a eventual necessidade de comparecimento do empregado às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a sua presença não descaracteriza o regime de teletrabalho. Bom, deixa eu pontuar aí duas situações. Ele foi incluído no artigo 75B, caput, parágrafo único da CLT, pela lei, né, 13.467 de 2017. Isso foi na reforma trabalhista, que vem em 2017. Mas antes, a gente já tinha respaldo para o teletrabalho. Ele estava lá no artigo 6º da CLT. O artigo 6º da CLT, que foi acrescido e alterado, quer dizer, na realidade foi alterado pela lei 12.551 de 2011, ele já dizia o seguinte: não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Claro, relação de emprego. Como é que eu caracterizo a relação de emprego? Uma das bases da relação de emprego é a subordinação. A gente já tem ciência disso. Não é só a subordinação. É a subordinação, o cumprimento de horário, entre outros, né? E o parágrafo único destacava exatamente o que eu estou comentando com os senhores, que é o teletrabalho. Os meios telemáticos e informáticos de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios de pessoas e comando. Então, na realidade, quando o teletrabalho vem ser regulamentado no artigo 75B, né, que traz lá no 75A a regulamentação do teletrabalho, ele vem já, né, a suprir um detalhamento um pouco que já existia no artigo 6º. Tá? Então, ele não é novidade, já está desde 2011 lá na CLT. E aí, continuando, o teletrabalho, ainda no Brasil, esclarece que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado e poderá haver alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, eu chamo a atenção aqui dos senhores para que há 2 pontos de destaque aqui. Deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho que ele vai ser a espécie e modalidade de teletrabalho, e aqui a necessidade para esse trabalho acontecer é de mútuo acordo, ou seja, eu preciso do empregado e do empregador, tá? E aí, ainda no Brasil, a gente pode ressalvar aí o que diz o artigo 75C. Registra, desculpa que aqui não é registra, tá? Então, às vezes eu falo que nem Portugal, que é registrar, ok? Mas é o mesmo sentido. Ainda que poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, aqui, destaco para os senhores o seguinte: aqui nós temos a determinação do trabalhador. Tá? Se no anterior a gente tinha um mútuo acordo para celebração, aqui, se houver alteração de regime, este pode ser tão somente por determinação do trabalhador, sem a interveniência ou sem a necessidade de anuência do empregado. Aí eu passo agora para falar um pouquinho sobre o teletrabalho aqui em Portugal. Como é que ele funciona? Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação. Isso está no artigo 165 do Código de Trabalho. Essa lei foi atualizada, que é a lei número 7, em 2009, de 12 de fevereiro. Aí eu queria chamar a atenção também aí dos senhores,
que em 2003 foi efetivamente já incluído no Código do Trabalho, aqui de Portugal, o teletrabalho. Então, ele constou no Código de 2003, quer dizer, antes até do que no Brasil, ele constou em 2003 no artigo 233 e 234, que era a Lei 99 de 2003, lá de 27 de agosto. Todavia, se a gente levantar, embora tenha constado em 2003, em 2007 nós só tínhamos aqui em Portugal 3% de trabalhadores neste regime. E em 2017, nós já tínhamos evoluído aqui em Portugal para 11%. Mesmo assim, né, um percentual bem ínfimo, bem pequeno, em relação à Europa como um todo. Para esclarecer e ficar mais claro para os senhores, nós estávamos em última colocação em 2017 no tocante ao teletrabalho em Portugal. Quer dizer, é um sistema que não foi adotado, né, e agraciado pelo trabalhador e pelo empregador. Não houve realmente um interesse efetivo pelo teletrabalho. Bom, a partir daí, eu vou levantar para vocês, então, algumas questões. Quais seriam as vantagens que a gente já colocou lá na frente, no início? E eu entendo que essas vantagens tanto será para o Brasil quanto para Portugal. E aí eu fiz algumas ponderações aqui no que toca às vantagens para o trabalhador. Supressão e diminuição dos tempos de deslocação, redução de despesas de transporte e alimentação, conciliação da vida familiar e profissional. E quais seriam as vantagens para o empregador? Menos despesas com as instalações, adoção de modalidades de gestão por objetivos ou resultados, maior resistência a fatores externos que põem em causa a produção, greves, calamidades naturais, terrorismo. E aí vocês devem estar pensando assim, poxa, tem vantagem, tem bastante vantagem. Então, o empregador vai conseguir reduzir muito a despesa dele. Aqui em Portugal, em recente pesquisa agora, já nessa fase de pandemia, foi feito um levantamento para ver que efetivamente vantagem em termos de redução de custo traria isso para o empregador. 6% seriam dos custos físicos, 70% hoje as empresas gastam com pessoal e 24% com marketing e sistemas de informação. Então, na realidade, a redução se faria em custos físicos, que é 6%. Mas a vantagem não é essa redução. A vantagem, na realidade, é a diminuição, a melhoria de vida para o trabalhador. Qual é o enfrentamento que o gestor, o administrador, o empresário, que eu tenho que ter em relação a esse teletrabalho? É a principal ponto que eu coloquei para vocês logo no começo. É o isolamento social. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com esse trabalhador que está em teletrabalho em razão do isolamento social. E aí, parto para os senhores para falar um pouquinho desse regime geral em relação ao teletrabalho, tanto no Brasil quanto em Portugal. O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e os tempos de descanso e de repouso, e proporcionar ao trabalhador boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico. Recordo que logo no começo eu falei para vocês que, em época de pandemia, nós estamos com uma sobrecarga de teletrabalho e a maioria do teletrabalho se vê que a maior dificuldade foi o aumento excessivo de reuniões, o que aqui representou 35% do volume de teletrabalho efetivo. Então, o que aumentou foi em razão das reuniões, o que pode ser otimizado e deve ser otimizado. Ainda no regime geral, chama a atenção dos senhores que sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por objeto o controle da atividade laboral, bem como dos instrumentos de trabalho, e apenas pode ser efetuada entre as 9 e as 19. Isso está no artigo 172 do Código de Trabalho, aqui de Portugal.
essa norma, ela é aplicada aqui no sistema português. E aí a gente já tem um distanciamento entre as duas legislações no que diz respeito ao teletrabalho. Enquanto a gente tem na nossa CLT brasileira uma diminuição de artigos, ou seja, poucos artigos falam do teletrabalho, porque na realidade a gente vai aplicar todas as normas gerais que compete ao trabalho como um todo. No teletrabalho aqui de Portugal, existem várias normas detalhadas. Nós temos um total de 7 artigos aqui, muito mais do que aí, mas ele traz minuciosamente alguns detalhes. E um dos detalhes é o controle dessa atividade laboral, de poder ser feita essa ida à casa para poder checar. Efetivamente, a gente sabe que no Brasil não existe para o teletrabalho o controle da jornada. Isso não se perfaz e não faz efetivamente no Brasil, porque a norma exclui isso. Aqui em Portugal, esse controle tem que ser feito dentro do horário, que é aquele horário que a gente considera o horário dia, né? Não o horário noite. Então, é de 9 às 19. Bom, ainda no teletrabalho, 2 situações que a gente pode colocar e encaixar entre Brasil e Portugal, que existe aí a similitude. O trabalhador deve observar as regras de utilização e funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe forem disponibilizados e não pode usar os instrumentos de trabalho disponibilizados pelo empregador para outras finalidades, salvo acordo em contrário. E aí eu chamo a atenção dos senhores, porque isso está no artigo 75D, caput, lá da CLT, e lá diz o seguinte, né, no artigo CLT, que esse material disponibilizado, né, efetivamente, para o empregado, pelo empregador, ele deverá vir via contrato de comodato. E aí eu lembro que o contrato de comodato, ele consta no Código Civil, lá no artigo 579, e o Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro, comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e que perfaz-se com a tradição do objeto. Não é a escola de samba, hein, gente? É a entrega da coisa, né? Então, nesse momento em que a gente entrega a coisa, o contrato está perfeito, né, e acabado. Lembro também, no que tange as coisas não fungíveis ou infungíveis, é que a coisa tem que ser devolvida do mesmo modo e no mesmo estado. Ou seja, é claro, vai ter o desgaste natural, mas ele tem que ser devolvido para a empresa que deu ao empregado em comodato o material de uso, o notebook, né? Ou se colocou lá uma rede, o que seja, tudo terá que ser devolvido. Outro importante detalhe, essas utilidades, elas não integram a remuneração do empregado para qualquer reclamação futura, tá? Em relação a débitos ou trabalhistas que venham a ser pleiteados. E aí, dentro do teletrabalho ainda, eu chamo a atenção dos senhores para algumas situações desse regime geral, que é aplicável também tanto no Brasil quanto em Portugal. O teletrabalhador tem os mesmos direitos que os outros trabalhadores. E aí, a formação, ou seja, ele tem que ser treinado, ele tem que ser adaptado à atividade que ele vai desenvolver. Nós começamos a falar logo no início que foi detectado que existe uma situação de desvantagem, que é a administração do tempo. Então, claro, ele pode ser treinado, ele pode receber especificamente cursos para administrar tempo, mas não só isso. Toda e qualquer formação que for destinada aos demais trabalhadores, ele deve ser envolvido e também deve fazer parte da promoção e progressão na carreira. Ele tem limites do período normal de trabalho. Se houver acidente de trabalho ou doença profissional, ele tem também essa reparação de danos e a mesma situação de elaboração de CAT, a mesma situação que o empregado que está dentro da empresa. O empregador deve proporcionar formação adequada para as tecnologias de informação e comunicação
a usar na atividade, então ele tem que ser habilitado a isso, o empregado. E se o contrato nada indicar quanto aos instrumentos de trabalho, parte do princípio de que pertencem ao empregador, que assegura a instalação e manutenção das despesas, tá? Do material ou da luz, de tudo que vai ser utilizado lá. Bom, partindo disso, eu levantei para os senhores algumas boas práticas que a gente utiliza ou que deve utilizar, na medida do possível, né, no Brasil e em Portugal. Bom, com relação aos dispositivos, ou seja, o material que eu deixei, que eu entreguei aí no Brasil, um sistema de comodato para que ele utilize, né? Então, o que deve, de que forma, né? Além de eu entregar e eu treinar, o empregado deve ser orientado a utilizar de preferência os dispositivos autorizados pela organização. Muitas das vezes o empregado usa o dispositivo e, junto com ele, está usando também o celular dele particular para atividade laboral. Não partilhar esses dispositivos autorizados com familiares. Se tiver de partilhar, por exemplo, caso use um dispositivo pessoal, criar utilizadores diferentes, ativar o bloqueio automático dos dispositivos, atualizar todos os dispositivos e softwares, verificar se possuem um antivírus e um firewall ativados, fazer backups regulares para um dispositivo externo, usar apenas pens USBs confiáveis e utilizar palavras passe seguras. Mas vocês vão dizer para mim assim, mas isso é notório. Não. O nosso empregado, o nosso colaborador, ele tem que ser orientado, e isso tem que estar muito claro, tá? E com relação à rede, utilizar sempre que possível a VPN da sua organização, evitar usar o Wi-Fi de espaços públicos, principalmente que você está trabalhando com questões que são da empresa, né? Olha a questão dos dados, da informação dos dados, né? Aquilo que a gente começou a falar lá no início, que é a Lei de Proteção de Dados. Alterar a palavra passe do Wi-Fi do router depois da instalação e desativar a opção de WPS, navegar sempre em websites HTTPS, alterar o nome do seu Wi-Fi doméstico de modo a não ser facilmente identificado como seu, garantir que a rede da organização é segmentada de modo a proteger a rede interna, ligar a VPN pelo menos uma vez ao dia para eventuais atualizações. E na comunicação? Mais uma vez, a orientação que a empresa, que o empregador, que o gestor tem que fazer para o empregado. Não partilhar informação profissional nas redes, isso é importantíssimo, tá? Não abrir e-mails ou SMS, nem clicar em links em anexos desconhecidos, evitar a partilha de dados através de e-mail, optar por soluções disponíveis a partir da VPN, privilegiar os meios de comunicação cifrados disponibilizados pela organização, instalar apenas o aplicativo autorizado pela organização, privilegiar o modo offline e ativar recursos de partilha só quando é necessário, sempre que possível fazer chamadas de voz em vez de videochamadas, usar conferência áudio em alternativa ao uso individual de voz móvel, conhecer as políticas de segurança e partilha de recursos da sua empresa. Tá? Então, são uma série de detalhes aí que eu levantei para que a gente pudesse ter realmente a efetiva boa prática do empregador para com o empregado dentro da sua empresa. E aí, eu coloquei aí alguns cuidados para o senhor, né, profissional de gestão de recursos humanos, administrador, empreendedor, empresário, né, e etc., aí, ter em relação ao empregado que está efetivamente trabalhando em teletrabalho. E aí chama a atenção dos senhores para a primeira situação, que eu coloquei, já falei um pouquinho aí, mas vou reiterar. Documentar. Hoje o grande desafio, tudo
que fizer em termos de teletrabalho, ele deve estar documentado, ou seja, todas as operações de tratamento, todos os procedimentos operacionais, mantendo-os atualizados, disponibilizados a todos os trabalhadores. A política interna de TI da organização também deve incluir regras relacionadas ao teletrabalho. Ter sempre presente que qualquer tratamento de dados pessoais deve ser explicado de forma simples e clara, para que as pessoas realmente que participem desse processo tenham conhecimento e possam efetivamente atuar de forma correta. E eu acho que é a palavra do momento. Palavra do momento, porque esse sensibilizar ele vai continuar. Vai continuar mesmo depois da pandemia. É informar os trabalhadores que trabalham com dados pessoais das medidas adotadas para lidar com os riscos e as possíveis consequências em caso de incumprimento. Organizar atividades de sensibilização, formação, teste, o envolvimento do trabalhador, do empregado, com a empresa e com os demais trabalhadores presenciais. Enviar regularmente atualizações dos procedimentos relevantes para as funções dos indivíduos, tá? Da importância do trabalho deles. E aí destaco para vocês que é importante, né? Trabalhadores sensibilizados para as questões do RGP, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, são trabalhadores que protegem a organização, dominam a ferramenta, conhecem os riscos e os comportamentos a serem adotados de acordo com as circunstâncias. No Brasil, a gente tem a Lei 13.467, ela é de 13 de julho de 2017, efetivamente a Lei de Proteção de Dados, ela ainda não entrou em vigência, uma parte dela tinha previsão para entrar agora, em agosto. Houve uma alteração recente legislativa, né, em razão da pandemia, e passou para que ela efetivamente entre em vigência em agosto de 2021. Aqui em Portugal, como nós estamos na União Europeia, em Portugal, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que é o RGPD, ele é da União Europeia, ele é de 2016, e 679 é o regulamento, e esse regulamento trata da privacidade e proteção de dados pessoais, que são aplicáveis a todos os indivíduos na União Europeia e o Espaço Econômico Europeu, que foi criado desde 2018. Então, hoje, por exemplo, se os senhores quiserem mandar qualquer dinheiro para qualquer país europeu, ele vai ter que ser dito de onde ele veio, qual é a origem, para onde ele vai. Então, eu tenho que efetivamente justificar isso na hora que eu envio o dinheiro. E não é só o dinheiro, as informações também. Todas as informações veiculadas, elas são depuradas e são acompanhadas. E as multas aqui são altíssimas em termos de descumprimento da proteção de dados individuais. Tá? Bom, dito isso, eu vou fazer algumas considerações em relação a tudo que a gente falou e depois eu tenho um vídeo para apresentar e aí a gente abre, então. Primeiro ponto que eu queria passar para vocês é que eu acho que, nesse momento, a gente tem um teletrabalho que efetivamente vai romper fronteiras. Essa é a principal mudança nossa. A gente vai romper fronteiras. E é a oportunidade para que os países de menores rendas possam fazer efetivamente a exportação de serviços. Eu digo menores rendas, são os países que não são considerados países de grande, né, proporções de economia. Portugal é um deles, que é o momento dele exportar serviços. E o Brasil também é a grande chance da exportação desses serviços. Tem uma grande economista aqui, que é uma economista espanhola, ela é a chefe da Ásia e do Pacífico do Banco Natixis, é Alice Herrera, e ela ponderou algumas situações que eu achei muito importante destacar para os senhores. São alguns pontos que a gente tem que considerar depois do que foi passada essa pandemia, depois que essa pandemia, o que trouxe de mudança dentro desse novo mercado globalizado. Primeira situação, a gente tem que diferenciar os segmentos, ou seja,
vamos colocar em termos de segmentos, serviços e manufatura. Hoje, serviços é um segmento que, dependendo do serviço, a gente possa colocar efetivamente em teletrabalho, tá? Sem a presença física. Eu não posso colocar um cabeleireiro sem a presença física efetiva, nem dá, né? Senão a gente não teria como, né? Aliás, foi o que mais a gente sentiu falta nessa pandemia, foi do salão de beleza, de poder fazer as nossas unhas, né? E não tenha dúvida. Para quem me conhece sabe que é uma agonia ficar sem a minha unha perfeita. E os serviços sem presença física, bancários, financeiros, isso certamente será voltado para o teletrabalho, será transformado em teletrabalho. E ela destacou, porque ela trabalha no mercado efetivo de Hong Kong, e Hong Kong hoje é a potência com maior desenvolvimento em termos de manufatura. Então, praticamente toda a manufatura em Hong Kong ela já está robotizada a produção. Então, há já uma diminuição efetiva de trabalho nesse sentido, que não é o nosso caso aqui em Portugal, que não é o caso aí no Brasil. Então, efetivamente, para teletrabalho, nós vamos estar voltados mais para a área de serviço. Ela destacou também que provavelmente nós seremos menos consumistas, a mobilidade digital, né? Que hoje nós temos uma mobilidade muito física em termos de Portugal, ou seja, a gente tem muito trabalhador português que sai para trabalhar na França, que sai para trabalhar em Alemanha, e nesses casos nós vamos poder fazer isso de forma digital. E com isso vai haver efetivamente um reforço em termos financeiros de outros países que teriam, né, diferenças salariais como aqui o tem. Então, alguns passos que a gente pode destacar aí como importante. Primeiro, é formar em digitalização e aproveitar as diferenças sociais para se tornar mais dinâmica e produtiva, né, a nossa sociedade. Em segundo ponto, seria preparar os desafios. Se preparar para esses desafios. Advogados, contadores, pessoal de logística, o pessoal de administração, de recursos humanos, gestão pública, tem que estar todo mundo preparado para esse novo desafio que vem por aí. Perder o medo, né? Deixarmos de ter medo de enfrentar o que é o novo. E o novo vai ser exatamente a fluência muito maior desse teletrabalho. Tá? E aí eu queria chamar a atenção dos senhores, que foi uma situação que eu coloquei lá no começo, que foi do isolamento social. A gente tem que estar muito atento para esse isolamento social. Houve uma tentativa, há 3 anos atrás, da IBM nos Estados Unidos, para colocar efetivamente um grupo de trabalhadores em teletrabalho. E não funcionou. Não funcionou por quê? Porque dentro da cultura da empresa, ela não potenciou que esse trabalhador ficaria isolado. E o isolamento dele, sem a interação com os demais, faz com que ele perca efetivamente a sua criatividade. Então, uma coisa bacana é que a Microsoft aqui de Portugal, ela já está fazendo um trabalho que envolve o teletrabalho, mas numa cultura dentro de um modelo híbrido. Esse modelo híbrido, ele é um modelo que existe o teletrabalho, mas ele também existe o presencial. Então, dessa forma, possibilita meio de maior produtividade e uma alteração e interação da cultura de trabalho, gerando com isso a riqueza de conhecimentos, a possibilidade de exercitar a criatividade. Então, eu acho que nesse momento a gente parte para um teletrabalho sem fronteiras. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso estar aqui em Portugal, contratar alguém do Brasil para trabalhar para qualquer lugar aqui da Europa. Tá? Ou para qualquer lugar da Ásia, ou para qualquer lugar da América. E isso é a tendência do futuro. E um outro detalhe que aqui na Europa a gente já sabe que a moeda vai virar da seguinte forma: aqui era o trabalhador que escolhia a empresa que queria entrar. Após a pandemia, provavelmente são as empresas que vão escolher os trabalhadores. Então, com essa nova inversão, as empresas vão buscar talento, e esse talento agora não precisa necessariamente ser selecionado de forma presencial para efetivo trabalho. Ele pode ser buscado ou pensado à distância e de forma, mesmo que distante, 10.000 quilômetros, ele possa ser prestado efetivamente esse trabalho. Então, a gente tem um desafio grande. Esse é o desafio
que nós temos que enfrentar sem medo. Nós vamos ter uma mudança de cultura e, juridicamente, nós vamos ter que nos preocupar de que forma nós vamos adequar esses contratos. Esses contratos que vão envolver contrato de trabalho, contrato internacional, contrato do conteúdo de retenção de imposto de renda, de questões tributárias. Então, realmente, vamos ter muito que estudar e estar preparado para tudo isso que vem aí pela frente. Com essas considerações finais, eu deixo aí aos senhores já para começar a refletir, e eu não podia deixar de passar esse vídeo, que é um vídeo que circulou aqui em Portugal, tá? Para que a gente possa descontrair um pouquinho depois de tanta informação. Espero então que tenham, durante esta última semana, encontrado então uma solução para este novo problema. Helena, o som não está saindo. Vai lá em visualizar. Está saindo? Não, olha só. Visualizar opções. E aí você compartilha lá nos 3 pontinhos, no vídeo, compartilha o som do computador. Tá, você não consegue entrar daí não, né? Não, espera aí um pouquinho. Tá. Não, é você que tem que compartilhar por aí. Então, fala para mim. No compartilhamento de tela? Na hora que você vai compartilhar som do computador. Deixa eu ver aqui. Aprendi ontem com o Genesi isso. Espera aí que vamos lá. É compartilhar. Lá nos 3 pontinhos, na hora que você vai em compartilhar, na setinha, você compartilha... compartilhar som nesse computador. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. Na hora do compartilhamento. Estou tentando. Aqui não está aparecendo. Desse enigma não falaram antes da pandemia? Essa é a minha pergunta. Estavam com medo dessa assertiva ou eles simplesmente esperaram um momento exato? Porque isso era uma coisa que acontecia normalmente no mercado de trabalho. Isso era uma coisa que estava vindo normal, fluindo normal. Eu acho, Richard, 2 pontuações acho que é importante que você colocou. Primeiro é a tendência natural, né? Você vê que no ordenamento jurídico a gente já tinha, né, a sinalização para isso. Mas a gente tem, acho que 2 culturas que hoje posso falar melhor, que é a portuguesa, que eu já estou há 1 ano vivendo efetivamente aqui em Portugal, e a brasileira, que eu sempre vivi. Então, eu digo assim, nós tínhamos e temos uma resistência muito grande em relação a estar de olho no visual do meu empregado. A gente tem a visão do empregador de que eu tenho que controlar o empregado. E essa visão também é muito notória aqui em Portugal. Tanto foi que você vê a resistência de Portugal, se ele tinha uma legislação completa desde 2003, por que ele evoluiu tão pouco até 2017, se eu disse para vocês que a gente tinha 11%? Então, se você me perguntar como é que isso se tornou efetivamente em Portugal hoje tornou-se quase 100%, mas por quê? Porque os empregados efetivamente aderiram a isso, abraçaram a isso com a legislação que obrigou e assim o foi. E em razão disso ter funcionado, ter dado certo, e eles terem acreditado e verificaram que a produtividade por isso não caiu, muito pelo contrário, se produziu mais até, então isso fez com que realmente se acreditasse que esse é o caminho. Isso eu falo em termos de Europa. Brasil caminhou pela mesma situação. Era credível que se visse o empregado lá trabalhando. Era assim que se entendia que ele daria a produção. Observou-se que com a medida provisória que determinou que em 48 horas se colocasse em teletrabalho quem era possível, se observou que o resultado está sendo o mesmo. Então, vai se caminhar por aí. Não podemos comparar com a Ásia, porque a Ásia já usa. Eu mesmo coloquei para vocês aqui, em termos de manufatura, o que foi visto, o que foi me dito, o que eu visualizei pela colocação da economista, foi exatamente que Hong Kong hoje tem quase 100% de manufatura na sua linha de produção. Então, está muito mais adiantado do que a Europa, muito mais adiantado do que a América e a América do Sul.
tá? Então, eu acho que o que precisou, respondendo mais adiante a você, precisou se ter um choque, que foi a pandemia, para dizer assim, ó, eu acredito que você, na sua casa, possa trabalhar. E isso se provou que pode, ok? Então, eu Obrigada, espero ter Richard. respondido, tá? Obrigada, Richard. E agora é o Pedro Henrique. Cadê o Pedro? Ah, tá ali o Pedro. Liberado. Primeiramente, boa noite. Eu queria também relatar um fato. Muitos professores sabem, eu passo pela mesma situação que o rapaz do vídeo também passa. Professores todos que me veem assim nas aulas notam que eu passo. A minha pergunta simples é o seguinte: muitos já aposentados ou então pessoas fora do mercado de trabalho vão encontrar uma nova possibilidade de emprego devido a esse novo meio de trabalho em casa, devido a essa nova linha, pois se eles procurarem cursos, procurarem esse ensino, procurarem saber ou até mesmo terem esse conhecimento com essa linha de emprego, com essa linha de trabalho vindo de uma forma assustadora, com toda certeza vai vir muito mais do que já está vindo nesse período, vai vir assustadoramente depois, pós a pandemia, vão se abrir muitas vagas de emprego também para essas pessoas. Vai se abrir, me corrigindo, vão se abrir muito mais vagas de emprego, muitas possibilidades para essas pessoas que não estão mais no mercado de trabalho. Bom, então vamos lá. Com relação à questão do emprego, como até o Richard já colocou, a gente está tendo hoje uma busca mais de automação. A gente vai ter um caminho para a automação. É claro que existe a parte de manufatura, que vai demorar muito mais, mas a gente tem que pensar em termos de serviço. Em termos de serviço, sim. Hoje vai ter uma demanda maior para o teletrabalho, para as pessoas que efetivamente possam prestar esse serviço em casa. Ok. E aí você me pergunta, e os aposentados e quem já está fora do mercado? Quem está fora do mercado tem que se atualizar. A primeira coisa que tem que se fazer. Hoje vai se buscar talentos. E talentos, eles têm que, para ter-se talentos e se colocar em função de alguma vaga que possa surgir, você tem que ter o quê? Competências, habilidades, né? E há uma série de fatores para poder concorrer a essas vagas. Hoje a concorrência vai ser maior. O mais importante é que eles não vão buscar isso só aqui na Europa, eles podem buscar em outros locais do continente, ou seja, acredito eu que as empresas, como eu já andei verificando aqui, eles vão buscar talentos fora da sua região, fora do local, vai ter uma competitividade muito maior e todo mundo vai ter essa oportunidade. Só que tem que estar o quê? Muito mais preparado do que antes. Né? Agora a gente tem que estar mais informatizado, tem que ter maior conhecimento, tem que estar mais antenado. Então, vai ter que estar em constante evolução. Não dá para estacionar, ó. Eu aprendi direito, né, Kátia? Há 20 anos atrás, guardei. Se aprendeu há 20 anos atrás, volta para a universidade para poder aprender, porque já não sabe mais. Ainda mais, eu falo do direito, porque é exatamente onde eu milito. É constante atualização. Se era uma medida provisória que se estava vendo, que falava exatamente do tempo de pandemia e de algumas questões relacionadas à imobiliária e à Lei de Proteção Geral de Dados, isso já saiu a lei agora, dia 14/6. Então, a coisa evolui muito rápido e a gente tem que estar antenado e preparado para isso. Isso não envolve só uma habilidade, isso envolve várias habilidades dentro a esse profissional novo do mercado, tá? Então, vai ter oportunidade para quem está fora do mercado? Vai, desde que ele o quê? Se atualize, se recoloque no mercado com competência, capacidade para isso, tá, Pedro? Obrigada, Pedro. Obrigada, Marilena. Agora quem vai falar, eu vou liberar o microfone, é do Michael Brinco. Cadê o Michael? Achei. Michel. Tá liberado. É Michel.
Isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Michel. É uma dúvida que eu tenho, né, a Da onde respeito você é, Miguel, ou Michel? de Miguel Pereira, gestão, primeiro período de gestão. Sim. É uma dúvida que eu tenho referente ao que uma coisa que você pontuou foi a respeito do registro do trabalho que é realizado. Assim, eu hoje estou trabalhando em home office, né? Então, assim, a principal ferramenta que nós estamos utilizando é o WhatsApp. Então, todo despacho, seja despachando trabalho ou recebendo, tem sido feito pelo WhatsApp, né? Acredito que isso é uma coisa comum, com certeza. Esse WhatsApp pode ser usado como registro? Assim, O WhatsApp, ele é prova, tá? Hoje ele já prova em processo, ele é prova em processo do trabalho, em processo penal, quando é admitido, em processo civil, ele é prova. Só queria chamar a atenção dos senhores para uma outra coisa que eu não quis enfrentar, mas eu acho importante colocar. Tem uma diferença, eu não falei em nenhum minuto aqui em home office. O único momento que eu falei em home office foi quando eu li a reportagem do Valor Econômico, que falou o seguinte: 230 mil trabalhadores vão ficar em home office. Então, vamos começar a alinhar o que seria home office. Embora a maioria dos juristas não faça a definição entre home office e teletrabalho, eu gostaria de pontuar porque eu entendo dessa forma. Na realidade, o que está regulamentado é o teletrabalho. O home office seria aquele trabalho em que a pessoa pode trabalhar 3 dias em casa e 2 dias no presencial. Então, ele não é o teletrabalho, ele seria o sistema misto. Lembra que eu falei como sugestão no final o sistema misto, híbrido? Que aqui em Portugal a Microsoft colocou como sistema híbrido. Na realidade, ele é o home office. É isso aí que você começou a conversar. Eu não tenho um contrato efetivo de teletrabalho. Eu posso ficar 2 ou 3 dias em casa, trabalhando, e os outros dias eu vou para lá. Isso faz uma diferença grande, porque o teletrabalho, ele não envolve efetivamente o pagamento do vale transporte. Então, eu não tenho direito ao vale transporte. Eu tenho tão somente o direito ao vale para comprar a alimentação no meu supermercado. Eu não tenho nem direito ao vale, seria aquele vale refeição que eu poderia ter para quando eu vou comer fora, né? Que eu estou fora. Então, só para pontuar, tá? Eu me referi o tempo todo ao teletrabalho. Se você está fazendo esse trabalho de ficar 3 dias, ou se vai voltar e vai ficar nesse vai e vem, a gente estaria falando de home office, que não é o teletrabalho, tá? Mas, respondendo, o WhatsApp é prova, sim, tá? E é acolhido e aceito plenamente pela legislação trabalhista e pela Justiça do Trabalho, tá bom? Obrigado. E só mais 2 coisas que eu queria perguntar. Não, uma coisa só. Esse conteúdo, esse material vai ser disponibilizado para a gente? Por que eu pergunto? Nós vamos ter que fazer trabalhos em cima dessa palestra, né? Então seria assim de suma importância. Você é uma vadeza, hein, Margarete? Mas eu disponibilizo, claro. Obrigado. Michel, Obrigado. no nosso YouTube do curso de administração da Universidade de Vassouras, o vídeo dessa palestra estará disponível e aberto ao público. Depois você pede ao seu professor para mandar o link, e eu posso disponibilizar para o professor Rafael, que é professor que eu estou vendo aqui, lá de Vassouras, do curso de administração e também de gestão pública. Eu posso disponibilizar esse vídeo para vocês, para ele, e ele passa para vocês. Tá? E também a professora Maria Helena tenho certeza que vai disponibilizar o PowerPoint e a gente manda para o professor. E ele manda para vocês. Com o maior prazer. Tá bom? Bem, obrigada, Michel, desculpa. A próxima pergunta é do professor Rafael. Rafael, está liberado já o microfone? Deixa eu ver. Não, ele não liberou. Não, eu libero aqui para ele. Liberado, Rafael. Obrigado, Margarete. Boa noite, professora Maria Helena. Boa noite a todos. Faço minhas as palavras da professora Margarete, né? O agradecimento pela senhora estar aqui a essa hora aí, né? Compartilhando seus conhecimentos com a gente. E eu gostaria de perguntar... Helena, o professor Rafael é apaixonado por Portugal. Leve-o para aí. Deixa comigo, já vou convidar. Lógico, com certeza. Olha lá, você também, Kátia, você também. Sara também.
Brincadeiras à parte, né? Tendo em vista essa brilhante trajetória que a senhora trilhou, inclusive, né, fazendo cursos aí, gostaria que a senhora falasse com a gente, compartilhasse conosco quais são, então, os desafios e até mesmo dicas, né, para quem queira fazer um curso, seja de pós, mestrado ou até mesmo doutorado, como a senhora, aí em Portugal, né? Quais são os desafios e dicas que a senhora dá para quem queira fazer um curso em Portugal? E, tendo em vista também o teletrabalho, em que ponto que o teletrabalho pode auxiliar, né, nessa tarefa? Bom, vamos lá. Primeiro ponto aí que eu acho importante, a Margarete já iniciou logo a nossa conferência colocando, né? Eu tenho um instituto, esse instituto é o Instituto de Educação Sustentável São Vito, está situado na cidade de Braga, ele atende Portugal inteiro e nós estamos com uma parceria agora com a Universidade de Vassouras e vai surgir a oportunidade aí de algumas pós-graduações, imersões, inclusive, aqui, né, de imersões, inclusive aqui em Portugal, em que a Universidade de Vassouras vai estar presente, então vai vir bastante coisa nova. No que tange a qualificação, né, Rafael, até pela questão do direito, da área do direito, eu acho eu entendo, né, que um dos segmentos mais significativos dentro da área do direito vai ser o próprio acolhimento desse direito internacional na hora do cumprimento das obrigações. O profissional que esteja capacitado a essa compreensão dentro do segmento do direito e que ele conheça as nuances, né, de uma forma mais holística, ou seja, do todo, e não segmentado, ele vai levar uma vantagem muito grande. E, é claro, ele terá que ter obrigatoriamente, eu costumo brincar com isso, porque a gente no Brasil tem ideia assim, eu falo inglês, o inglês é o suficiente. Aqui em Portugal se fala o inglês desde que se nasce. Então, inglês é o usual, português nem se fala, e a segunda língua, a terceira língua que você escolhe, você vai escolher o francês, vai escolher o espanhol, vai escolher o alemão. Então, é importantíssimo que se tenha a noção que uma outra língua, ou mais do que uma outra língua, é importante hoje, nesse momento globalizado. Tá? Então, é a primeira, uma das outras sugestões que eu posso te dar, tá, Rafael? Além do direito internacional e cursos voltados à área do direito internacional e de um outro surgimento aí, de uma outra situação que está no meu caminho do doutorado, mas eu posso falar sobre isso. A gente tem uma cultura que é uma cultura de paz, que é um novo boom, que a gente vai trazer também dentro da Universidade de Vassouras, a cultura de paz como segmento em todas as linhas de atuações, ou seja, na administração pública, na administração privada, no setor privado, em todos os segmentos. E deixa eu ver o que o Rafael perguntou mais, que eu fiquei tão animada, né? E já... Rafael, cadê ele? O que mais, Rafael, que você me perguntou? Rafael está sem microfone, Margarete. Desafios, né, e dicas que a senhora deu, e em que ponto o teletrabalho pode auxiliar para facilitar tanto o estudo ou mesmo, né, o trabalho, alguém que esteja lá e trabalhando no Brasil, ou mesmo esteja no Brasil assistindo aulas lá, né? Como é que Helena, assim, eu acho que o Rafael fez uma pergunta assim, interessante para a gente, porque você começou fazendo seu doutorado aqui no Brasil, ficando um mês em Portugal. Você não está um ano só em Portugal, você está um ano direto, mas você é portuguesa, tem cidadania portuguesa, né? E também importante também é porque você ia para Portugal janeiro todo e julho todo. Você já vinha fazendo isso há muitos anos. Então, assim, o que ele quer saber, eu acho que é isso que o Rafa, acho que é interesse de todo mundo também, se, por exemplo, eu posso começar a fazer meu doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, se eu posso começar, em vez de ficar aí um mês, se eu posso já, com esse novo modelo de teletrabalho, se eu posso também fazer isso no doutorado. Não é isso, Rafa? Sim, e eu acho que a maioria dos nossos professores que estão aqui também estão interessados nessa informação.
Os Entendeu? alunos são doidos também, né? Os por alunos causa do vão se formar, né? mestrado. Mas vai vir uns cursos de pós-graduação aí, que a Helena vai falar em breve. A gente não pode divulgar ainda, mas vai ser uma parceria entre a universidade e o Instituto lá de Portugal. É um convênio internacional muito legal. Inclusive vai ter a questão inclusive vai ter a questão da imersão. Aí eu tenho certeza que ele vai se interessar com a imersão. Mas vamos falar do doutoramento, que é o que você está me perguntando. Doutorado aqui não é doutorado, é doutoramento, tá? A maioria das universidades aqui exige a presença física. Algumas fazem por imersão, que é o caso que eu fiz, é a imersão um mês inteiro em alguns períodos. E, é claro, posso fazer enquanto brasileiro, não sendo português aqui? Posso, sem problema nenhum. E principalmente que se você vem para um mês só, você tem que ter o visto de 3 meses para visitante, então você pode vir normal, tá? Que é o visto de turista. Outra coisa que eu também queria aproveitar, Margarete, se você me der a oportunidade, o Instituto de Educação Sustentável São Vítor, que é exatamente a empresa que nós temos aqui, ela Por favor, Maria Helena, divulgue o Instituto, que inclusive tem palestras nossas aí em Portugal. Inclusive, dia 1º tem uma palestra minha falando de mindset e e-commerce. Então, assim, pode divulgar também. Então, isso é muito importante. A parceria com o Instituto, para nós, enquanto Brasil, também é muito importante. E também porque ele é gerenciado por um grupo de pessoas que é de plena confiança. Então, a gente está com essa palestra, Margarete, que é no dia 1º, às 15 da tarde. Quem tiver interesse já está no site do nosso, mas eu queria divulgar que a gente tem 3 segmentos, e um dos segmentos é o segmento que chama Cidadania, e que a gente faz todo esse suporte das pessoas que querem se nacionalizar portugueses, tá? Ou que tem essa possibilidade. E também a orientação efetivamente jurídica para quem quiser vir e de que forma virá. Mas no doutoramento, você pode vir fazer essas imersões ou, se for ficar direto, aí já terá que pegar o visto do estudante. Mas consegue fazer do modo que a Margarete falou que eu fiz, sim. Eu vim em janeiro, depois vim em julho e agosto, depois vim de novo em janeiro, vim em julho e agosto. Fiz todas as matérias, o horário de estudo era de 8 até as 19, direto, com 1 hora só de almoço e 10 minutos de intervalo. Eles são muito rígidos em termos de horário, em termos de presença e apresentação dos conteúdos de seminário. E depois a evolução para a entrega de artigo. Aqui a qualificação em termos de nota é diferenciada. Nós, como estamos no nível de doutoramento e mestrado, o conceito vai a conceito 20. Tá? Então, o aluno ele tem acima do conceito 10, ele é aprovado, mas é um conceito raso, ou seja, seria o equivalente ao 5 aí, tá? Então, ele tem toda essa qualificação. Eu estou no momento da tese, ou seja, eu estou já no escrito, né? E a gente tem 4 anos para o fechamento do doutoramento. Esse é o prazo. Eu já estou esperando só a confirmação do meu orientador, porque eles têm aqui, o Ministério da Educação daqui, ele controla a quantidade de apresentações por instituição. Então, existe número de vagas liberadas para apresentação efetiva da tua tese, né? Como eu ainda estou concluindo, então, eu estou esperando e aguardando. É para ser até final de dezembro, mas com a pandemia eu não tenho ainda essa certeza. Então, acho que já dá para você ter uma ideia de como funciona. É interessante que o Instituto de Educação Sustentável, ele não é só um instituto somente de educação, ele também tem uma área que, por exemplo, Rafael, se você tem um pai, um avô, né, que é segunda geração, a gente já procurei para saber sobre a cidadania portuguesa também. A Maria Helena está numa região da minha família, que é a região do Ninho, né, que é a região da minha família, e ela também consegue, o instituto, né, um instituto, é um grupo de pessoas, consegue essa cidadania para você. E também consegue fazer com que toda a documentação, para trazer você para Portugal, inclusive para estudar, né? Então, assim, não é isso, Helena? Então, assim, que seja interessante para todos, depois a gente vai disponibilizar o contato da Maria Helena, se ela me permitir, do Instituto. Claro. Né? Do Instituto, e-mail, tudo direitinho, para aquelas pessoas que se interessarem. Não é para passear só em Portugal, mas que é para estudar em Portugal. Né? Quem quer cidadania portuguesa também é uma oportunidade, né? Porque a Maria Helena tem
parceiro nesse instituto, que chama-se Lessa, que é o esposo dela, que é advogado, e também trabalha dentro dessa área. O instituto é bem dividido nas áreas lá, nessas áreas. Então, é isso. Eu vou passar agora a voz. Se quiser ver para quem mais aí você passa, por favor. E eu ia só colocar um ponto, tá, Margarete, que você comentou, em relação à cidadania, existe também uma outra situação que o Rafael, que é importante para o Rafael, existe uma questão que é o reconhecimento dos diplomas brasileiros aqui, tá? Isso também a gente trabalha aqui, faz isso efetivamente aqui, tá? Vamos lá, Margarete, quem é a próxima? A Sara, estou abrindo o microfone já da Sara. Sara, por favor. Oi, boa noite a todos, boa noite Maria Helena, boa noite Margarete, Genesi, enfim, os colegas que estão presentes, o Gilvan. A minha pergunta, amiga, é a seguinte, com relação à legislação, o empregado ele é contratado no exterior por uma multinacional, né, a documentação vem de lá, e ele trabalha no Brasil, um exemplo, né? E então lá existe uma legislação, no Brasil existe outra. Qual a legislação aplicada no caso desse teletrabalhador, né? Para esse trabalhador, qual a legislação que vai funcionar? A do local do trabalho dele ou a do local da contratação? Excelente pergunta, né? Eu entendo que aí é do cumprimento da obrigação, e o cumprimento da obrigação é no Brasil, então ele vai ter que subordinar a legislação brasileira. Mas por isso que aí, Sarinha, vem acolher aquilo que eu comecei a falar lá quando o Rafael perguntou. Quem é da área de direito e está especializado ou na área do trabalho, ele tem que ampliar esse horizonte, porque ele vai poder ofertar isso. Ele está aí, ele pode atender uma empresa daqui para dar todo esse suporte jurídico, mas ele terá que conhecer o ordenamento jurídico do local e também o ordenamento jurídico de quem contrata, porque é importante para que evite conflitos em relação a qualquer, né, situação diferenciada. Aqui em Portugal e Brasil, eles são similares, não são iguais, tem várias coisas diferentes, mas se aproximam por serem países co-irmãos. Mas é importante que se tenha esse detalhamento e que se conheça. Então, é isso mesmo. Perfeito. Tá? O que mais, Sarinha? Show? Fechou, Obrigada, Sarinha. Sara. Agora é o Célio, professor também aqui da Universidade Maricá de Vassouras. Célio, vou abrir o microfone para você. Obrigada, Sara. Célio, aberto o microfone. Boa noite. Boa noite. Professora Maria Helena, foi um prazer inenarrável ouvir a sua apresentação. Eu me preocupo muito com as relações interpessoais. Eu sou uma pessoa muito ligada a isso. Eu sou uma pessoa que tem origem europeia. Eu conheço bem a questão do distanciamento das relações pelo europeu e conheço também todo aquele calor humano que existe por parte dos brasileiros. Os latinos são muito calorosos, nós gostamos muito dessa proximidade. Esse distanciamento que é provocado pelo teletrabalho acaba corroendo muito essa questão das relações. E a motivação das relações interpessoais é um dos elementos que promovem a produtividade. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a essa queda que há possível de produtividade, justamente com relação a essa questão da perda dessa aproximação. A Margarete é uma pessoa que me conhece há algum tempo, o professor Paulo Wilton, que está presente aqui, me conhece há mais de 25 anos, sabe que uma das minhas características sempre foi ser expansivo. Eu sou espaçoso, eu gosto de calor humano, brincar, aquelas coisas todas. E isso está sendo dificultado, está sendo impedido para muitos. Eu, como professor, que sou há 36 anos, eu sinto falta dessa relação de sala de aula, essa coisa toda. Isso é muito complicado. Como é que você vê isso tudo?
Bom, Célio, deixa eu pontuar já a primeira coisa, eu sou igualzinha a você, ou pior, todo mundo que me conhece sabe, eu já vou abraçando, beijando, tá? E sempre foi assim, e já me chamavam de arroz de festa, porque eu já chego na sala de aula, é beijinho, é abraço, e eu acho que isso faz uma falta enorme. Quando eu vim para Portugal, a primeira coisa que me falaram quando eu saí daí, né, isso antes de vir logo, eles são muito secos. Ao contrário, eles são muito. Aqui em Portugal é muito pior do que aí. Eles adoram um beijinho, eles adoram um abraço, eles adoram o jeito que existe no brasileiro, que é uma coisa um pouquinho diferente, que é a espontaneidade, né? De agravaçar. Eles não têm isso, mas eles adoram beijinho, carinho, é muito família. Então, o maior sofrimento para eles é agora, porque eles não podem estar um na casa do outro, ficou um tempo fora. Agora já pode, mas não podia. Há um mês e meio atrás não podia. E como é que eu vejo a questão do teletrabalho aí na situação que você colocou? Eu parto para o seguinte, eu acho que o teletrabalho não pode isolar o trabalhador, tá? Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, você mesmo pontuou e eu já tinha pontuado anteriormente. Se você deixa esse trabalhador isolado, ele para de ter o quê? Ele para de produzir, ele para de ter interação, ele para efetivamente ter a possibilidade de criar. Porque a gente sabe que isoladamente, sozinho, a gente não cria nada. A gente precisa ter o quê? Elementos de input que nesse caso é a participação de uma equipe, é a reunião de pessoas. Então, eu acho que a empresa tem que se preocupar com isso, que mesmo ele estando em teletrabalho, de alguma forma, há de se realizar esse contato mais usual com a equipe, para que ele possa participar. Aí você vai me dizer, mas peraí, Marilena, como é que eu vou mandar alguém do Brasil aqui participar com alguém que está em Portugal? Nem que seja dessa forma que a gente está, rindo, mas ele tem que ter esse contato. Se não pode ser fisicamente nesse momento, mas que futuramente seja, isso tem que ser mantido, porque senão a criatividade, a possibilidade de uma equipe como um todo, de um time como um todo, crescer, vai ficar mais difícil. Isso já foi apontado aqui, eu acho que é por isso que a Microsoft, a diretora presidente da Microsoft Portugal, ela já optou efetivamente pelo trabalho em sistema híbrido, porque ela entende que existe a necessidade efetiva deles estarem na companhia, nem que seja uma vez por mês, 2 vezes por semana, ela está fazendo esse regime, esse volume, esse movimento, para que não caia a criatividade, que foi como aconteceu com a IBM quando fez na América, né, do Norte, e aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu de não ter produtividade, de zerar completamente, as pessoas ficarem desestimuladas, sem vontade de trabalhar. Então, eu acho que esse é o grande boom, esse é o grande desafio para o administrador, para o gestor de recursos humanos, para quem está envolvido efetivamente nessa área. Obrigada, Helena. Fechou? Obrigada, Célio. Prazer, o Célio é espaçoso mesmo, danado. Morro de ciúme de saudade deles. A gente morre de saudade dos nossos alunos, né? Eles, no dia quando a gente está presencialmente sempre, eles não querem muito ver a gente, não. Agora eles querem sempre ver a gente, né? Professor, estou com saudade, né? Mas quando está presencialmente, fica, sai, não quero assistir minha aula hoje. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Helena, eu vou passar agora para eu não consigo entender o nome, que é um A e um T I T, né? Não sei o nome, não dá para conhecer. Vou ativar o som, por favor. Ei, Iti. Ei, Ti. Já vi que Gilmara está aí. Um beijo, Gilmara. Oi, Maria Helena, Eiti, Andréia Tavares, aqui da pós-graduação, aqui da Oi, sede. Andréia, tudo bem? Tudo bom? Prazer em revê-la. Igualmente, você está sem câmera, por isso que eu não estou te vendo, Andréia. Desculpa, pronto. Agora ela está sem câmera. Agora estou te vendo. Isso, agora você está me vendo, tudo bom? Então, a minha preocupação também é no sentido do que o meu antecessor falou, dessa sustentabilidade das relações humanas. E a gente sabe que com o computador a ideia era a gente realmente ter mais tempo para se dedicar à família, estreitar alguns laços, e isso veio numa contramão
E a minha preocupação era exatamente essa, com relação a essa sustentabilidade de todas as relações, não só familiar, mas, como ele mesmo colocou, né, esse teletrabalho, você bem falou, de causar esse isolamento. Só que, por um outro lado, também é um desafio muito grande que a gente já está vivendo nessa pandemia, de se desenvolver mais humanamente, não por si só, mas também abrindo frente com outros profissionais da área de saúde, inclusive psicólogos, né, e etc. Então, ao mesmo tempo que esse teletrabalho pode segregar alguém, né, e aí a pessoa vai se segregar, na verdade, quando ela não se coloca atualizando no mercado, tanto de tecnologia, quanto de línguas, de uma série de outras formas, a empresa vai passar a investir mais também nessa parte humana. E aí a gente vem todo um movimento, atualmente, de mediação, de cultura da paz, que você falou, né? E de fomentar essa parte. Você verifica nessas empresas que estão trabalhando com isso, os setores mais voltados para essa parte de atenção psicológica e mediação e apoio, o que você, pela tua vivência, tem percebido com relação a essas soluções, assim, na tentativa de se já prever o que isso vai despontar lá na frente, o que está sendo feito? Essa é a minha... Eu posso falar em relação ao que eu tenho observado aqui em Portugal, o caminhar deles nessas empresas, efetivamente, a questão da preocupação com a responsabilidade social. Mas a gente tem que lembrar que a gente está numa Europa, e a Europa aqui é o estado de bem-estar social, né? Então, sendo estado de bem-estar social, ele já trabalha e tem um comprometimento, né, assinado daqui a, acho que é 2026 ou 2024, em relação a esse bem-estar. E esse bem-estar engloba as relações de trabalho, tá? Então, o que eu percebo é a preocupação dessa responsabilidade social da empresa para com os empregados na questão da responsabilidade como um todo. A responsabilidade com relação à solidariedade, o não isolamento social, tá? A ele fazer parte integrante dela. E eu acho que uma coisa que foi bacana, eu não sei, eu acredito que eu tenha falado no começo, é que, embora tenha sido obrigatório o teletrabalho, ele só deu certo aqui em Portugal porque, efetivamente, os empregados aderiram e, mesmo com a pandemia, eles quiseram, né? Então, realmente, o resultado foi muito bom. Outra coisa importante também, houve aqui na legislação, e como a legislação tem um cunho social, a legislação tem uma previsão legal dentro do teletrabalho que quem tem crianças até 3 anos de idade, eles podem permanecer, a mãe ou o pai, ele pode pedir para permanecer no teletrabalho. A lei já prevê isso. E houve, por parte das empresas, uma liberação, mesmo que fosse maior de 3 anos, já que está tendo um resultado tão bom, que permaneça em teletrabalho. Então, hoje a gente está tendo um grande número de pessoas, apesar de já se ter retomado todas as atividades efetivas, salvo grandes eventos, eles permaneceram em teletrabalho. Por conta de quê? Por conta do relacionamento, tá? E da responsabilidade social e do comprometimento da empresa para com o empregado. Tá? Que é um pacto que não é um pacto só Portugal, é um pacto da Europa como um todo. Tá? Então, eu já percebo, sim, esse movimento de preocupação para que ele não se sinta alijado de todo esse contexto social. Tá? Respondida, Andréia. Muito obrigada, viu, Andréia? Prazer em te ver. Estava com saudade. Obrigada, Andréia. Obrigada. Helena, agora a gente tem o Sérgio Brito. Vou liberar o som dele. Cadê o Sérgio? Espera aí que estou liberando o som. Falta o Sérgio. Tá difícil liberar o som dele. O Sérgio, libera o seu som aí, por favor. Senão ele não consegue falar. Cadê Sérgio?
Eu não estou conseguindo liberar o som dele, se ele também não liberar. Sérgio, conseguiu? Não. Não? Não conseguindo liberar o som dele. Espera um pouquinho, deixa eu... Pronto, tá liberado. Sérgio, liberado o seu som. Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu só fiquei com essa dúvida aí na hora que a nossa palestrante respondeu sobre a questão de qual ordenamento jurídico, de qual país deveria ser atendido, e eu fiquei com essa dúvida, porque eu imagino um prejuízo ao próprio trabalhador, né? Se tiver num país com muitas restrições ou que o empregador não conheça o ordenamento jurídico completo daquele país, ele certamente dará preferência aos que ele conhece. Então, o próprio trabalhador ele seria prejudicado. Mas a senhora entender que, a princípio, seria... Então vamos instrumentalizar isso para ficar mais fácil. Tá, obrigado. Imaginemos que a empresa está situada, Sérgio, aqui em Portugal. Ela contratou um trabalhador que está prestando serviço aí no Brasil, tá? São legislações similares, mas a legislação nossa trabalhista brasileira, ela é muito mais pró-empregado do que a legislação portuguesa, apesar da gente estar num estado de bem-estar social. Então, vamos lá, ele está cumprindo a obrigação aí, tá? Seria justo a esse trabalhador responder, ele é daí, ele é brasileiro, está cumprindo a obrigação aí, presta serviço para uma empresa ou americana ou daqui, e se ele vier reclamar de qualquer trabalho que foi feito ou que ele não concorde que foi pago, tá? Ele tiver que demandar uma ação, já que a empresa é empresa estrangeira, tá? Mas a relação de trabalho correu aonde? No Estado brasileiro. A gente vai aplicar a legislação brasileira ou a gente vai aplicar a legislação portuguesa aqui? Quem vai julgar essa causa? Né? Eu entendo que é a legislação brasileira. Ok? Aí, então, porque é mais favorável ao empregado. Aí vamos botar em contrapartida, que você já me colocou, olha, tem uma situação, vamos imaginar que ele estivesse num regime muito mais totalitário, que ele está prestando um trabalho num regime mais totalitário e a empresa é brasileira, tá? Se ele demandar a empresa no Brasil, lá, a legislação que vai correr é a legislação de lá, mesmo que a empresa seja brasileira, não tem nem como, né? Porque a gente teria um problema que é um problema de conflito de leis estrangeira aplicada no ordenamento jurídico onde está sendo feita a atividade laborativa, né? Então, eu entendo dessa forma. É claro, se eu estou no Brasil, eu vou aplicar, enquanto juiz, eu vou aplicar a legislação brasileira se a ela é mais favorável ou se a outra for mais favorável. Mas eu estou no estado totalitário, se eu sou nativo de lá, se eu sou cidadão de lá, presto esse serviço lá, não fui transferido para lá, não sou de outro estado estrangeiro e estou lá prestando um serviço efetivo, vai ser a legislação local. Senão a gente vai ter um conflito de leis no estrangeiro. Similar ao que tem no Código Civil. O Código Civil, na sua introdução, ele estabelece isso, né? Qualquer legislação estrangeira ou qualquer cumprimento de obrigação, ele tem que ser feito, ele tem que ser questionado aonde? No local em que foi cumprida a obrigação. Então, eu acho que é similar, né? Mas é aquilo que a gente acabou de falar. Muita coisa vai evoluir, né? Eu poderia enveredar aí por vários cursos falando do imposto de renda desse sujeito, de que forma esse sujeito, né, vai recolher a tributação, o imposto de renda dele vai ter que ser feito aqui em Portugal ou vai ter que ser feito no Brasil? Ele ainda está no Brasil, mas está prestando serviço aqui em Portugal. Ou ele é cidadão brasileiro e está aqui em Portugal com a nacionalidade portuguesa. Então, tem uma série de fatores aí que são envolvidos nessa relação trabalhista que não se extingue tão somente ou se sucumbe só na situação a vir a questionar o contrato de trabalho. Então, tem muita coisa aí, né, Sérgio? Sérgio? Oi, Helena. Sérgio, muito obrigada pela pergunta. Agora a gente vai passar para Carla Mansur.
Carla, eu vou ativar seu microfone. Oi, Carlinha. Porque Carla tem sem microfone. Oi, Isso. boa noite. Tudo bem, Maria Helena? Boa noite. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. A minha pergunta é a seguinte, minha dúvida é a seguinte, eu tenho ouvido muitos colegas, muitos amigos comentando que, com relação à administração do tempo, né, foi falado no início da sua palestra, é muito importante, mas também é muito importante a consciência dos gestores, né? Porque eu tenho ouvido muito a queixa assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais em casa do que com relação ao horário de trabalho mesmo, do que no meu horário que eu tinha que fazer na empresa. Como o funcionário abordar o gestor nesse caso, entendeu? Porque tem que ter colaboração dos dois lados, né? A consciência tem que vir dos dois lados. Essa administração também demanda da colaboração do gestor também. Como ele abordar isso junto com o gestor? Eu entendo, são duas coisas aí. Primeiro, a administração do tempo é super importante. Eu acho que é uma forma de você até pedir, né, indiretamente a essa chefia, a esse gestor, que, por favor, trabalhe com a administração do tempo para que você possa organizar de uma melhor forma a tua produtividade. Lembrando que no teletrabalho a gente não tem efetivamente controle da jornada, né? Mas, claro, tem uma jornada pactuada que você vai cumprir, mas que necessariamente você vai adequar. Então, eu acho que a melhor coisa que existe é uma coisa que existe na administração pública e que tem que existir em todo e qualquer relacionamento, mesmo que seja empregado, empregador, o gestor, o colaborador, é a transparência. Ou seja, há de ser respeitado o horário. Se o meu horário é de 9 às 18, dentro daquele horário eu vou procurar trabalhar e cumprir. Fora desse horário, não estou disponível, porque senão ele vai te ligar à meia-noite, ele vai te ligar às 2 da manhã, vai te ligar às 5, vai te mandar o WhatsApp, não é isso? Então, uma das coisas que se deve fazer e pode, mandou esse horário? Infelizmente, esse horário eu não respondi. Por quê? Porque esse horário eu estou dormindo, ou este horário eu já estava em outra atividade, tá? A gente também, enquanto empregado, enquanto colaborador, a gente tem que temperar e começar a demonstrar que está excedido aquele horário que foi pactuado, tá? De uma forma simples, clara, transparente. Eu acho que o importante dessas relações são dois princípios aí que eu acho que são vitais, que a gente utiliza muito no direito. Primeiro é o princípio da boa-fé, né? E, claro, essa é a regra do jogo. E o outro princípio é o princípio da solidariedade. Eu vou te ajudar, mas na medida do possível, do que é permitido, tá? E aí, ultrapassou. Aqui em Portugal, o pessoal tem uma mania que eu acho assim maravilhosa, gente. Eu aprendi e agora eu morro de rir de vez em quando porque eu me encontro fazendo. Eles são muito francos, Carla. Se você me ligar, se eu ligar para alguém fora do horário, sabe o que eu vou dizer? Meu horário já acabou. Amanhã a gente se fala. Quer falar de outra coisa, a gente fala, mas trabalho só amanhã. Então, eles são muito francos. Isso é ruim para o brasileiro, a gente parece que levou uma tijolada, mas, na realidade, é assim que nós devemos ser, tá? Princípio da transparência, franqueza, né? Claro, de maneira clara, o horário é tal, eu vou cumprir o tal horário. Passou, só se for uma emergência, um caso excepcional. Fora isso, dá para resolver no dia seguinte, tá? Valeu, Carla, valeu. Maria Helena, agora a gente tem a Luciana, caiu, e depois a gente tem a Kátia. Tá. Vamos lá, Luciana. Ativado o microfone. Cadê a Lu? Ativado o microfone, Lu. Boa noite, Maria Helena. Eu estou sem vídeo. Ah, então tá, Lu. Deixa eu te falar. São inúmeras vantagens proporcionadas por essa prática, né, do teletrabalho, resultando principalmente no aumento de produtividade, redução de custo, aumento da flexibilidade e melhoria do clima organizacional. O teletrabalho permite o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento de produtividade pelo aperfeiçoamento da
da pactuação de metas e prazos? Se ele permite? Isso. Permite. Eu entendo que permita, porque se você mesmo é que vai gerir o teu trabalho e o teu resultado, eu acho que você permite. Você só tem que trabalhar com administração de tempo, planejamento e organização. O que eu entendo é que é um desafio. É um desafio porque você está dentro de casa. Então, lembra do vídeo? Você está dentro de casa, você provavelmente não está de terno inteiro, você está com metade do terno, né? E eu tenho que saber que determinado horário é o horário que eu vou atender a minha família, é o horário que eu vou estar trabalhando e dividir isso. Eu tenho pessoas hoje que estão em teletrabalho aqui que têm feito uma coisa muito interessante, que eles nunca trabalharam em teletrabalho. Eles fizeram um cronograma de planejamento de atividades. Que é interessante isso. Ele colocou o cronograma na geladeira, que é para que todos tenham ciência de que naquele horário ele não está disponível efetivamente para a família que está em casa. Ele está trabalhando e que da hora ele vai ter o horário que ele vai sair para almoçar dentro de casa, em que ele vai preparar, em que ela vai ficar. Então, acho que isso é muito importante. Esse regramento, você colocar o que você planejou, de que forma planejou, onde você quer chegar, né? Utilizar de algumas ferramentas aí da administração, né, Margarete? Que é importantíssimo nesse momento, né? Fazer uma matriz SWOT, fazer aí um GUT. Então, né, que Deus, Genesi, tem várias ferramentas aí que a gente pode utilizar para poder ajudar a nortear esse teletrabalho. Tá respondido? Obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana. Maria Helena, vou passar agora a palavra para a Kátia. Kátia, eu vou liberar seu microfone. Kátia, me ajuda aí liberando seu microfone, por favor. Kátia, isso, liberou. Oi. Vai, Kátia. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz por estar participando dessa palestra, não somente para visualizar a minha eterna mestre, mas porque a gente tem muito que aprender também. Eu estive conversando com um colega, né, porque nós temos várias dúvidas e tudo está convergindo justamente para essa questão do trabalho remoto, do teletrabalho, enfim. E nós percebemos, uma das discussões que nós tivemos foi justamente essa. Existe uma diferença entre teletrabalho, home office e também o trabalho remoto. O teletrabalho, ele está previsto na legislação, diferentemente do home office. E também diferentemente do trabalho remoto. Porque o trabalho remoto ele pode ser feito em qualquer lugar. O home office não, tem que ser feito dentro de casa, né? E o telemóvel com a disponibilidade de todos os instrumentos que a empresa lhe fornece. E aí, essa que é a dúvida. Por quê? Porque enquanto que no teletrabalho existe aquela liberdade, né, de se atuar, no home office não tem. Inclusive, até eu percebi que isso foi até uma das perguntas do colega. Por isso até que eu baixei a mão, né? Mas, assim, continua, nós temos que elucidar. Estamos caminhando, já que a sociedade, de um modo geral, não é mais a mesma. O pensamento laborativo já não é mais o mesmo. Existe aquela da ansiedade de se buscar novas ideias. Será que já estamos caminhando a passos largos para a regularização do home office? Porque o home office, por enquanto, não é. Ele pode ser até uma extensão do telemóvel, do teletrabalho, mas não é ainda legalizado, não tem nada formalizado juridicamente. Então, qual é a tua perspectiva com relação a isso, professora Maria Helena? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Kátia, é um orgulho ver a Kátia. A Kátia foi minha aluna, só não posso dizer quanto tempo em direito. Não pode. Doutora Kátia, prazer enorme te ver aqui, tá? Um orgulho enorme que você esteja aqui. E eu entendo o seguinte, primeiro, em termos de ordenamento jurídico português, não existe essa distinção. Aqui a gente não se fala em home office, fala especificamente em teletrabalho, até pelo apego à legislação, o apego à lei, à normatização. Então, ou é o trabalho presencial,
ou é o regime parcial, porque a gente tem muito aqui o contrato de regime parcial, contrato de regime temporário, contrato de regime integral e o contrato por prazo certo. Então, a gente tem alguns contratos diferentes. E a gente tem o teletrabalho. E o teletrabalho, especificamente, é como eu coloquei para vocês, e não existe home office, não se fala em home office. No Brasil, a gente tem, né, a terminologia do teletrabalho, que é o que está regulamentado, e se criou a modalidade, né, de home office ou do trabalho remoto. Eu entendo que o trabalho remoto ou o home office, ele tem diferenciação. A primeira diferenciação é que o teletrabalho está em lei, e o home office e o trabalho remoto não existe na lei, né? Ele foi uma criação dos doutrinadores e que se começou a falar no home office, que hoje eu me enxergo aqui em Portugal como esse modelo híbrido que está a se constituir. De que forma? Trabalha uma parte em casa, outra parte no local, em razão da necessidade, das reuniões, desse espírito de criação. E aí você me pergunta, existe a possibilidade de se caminhar isso, o legislador, para inserir isso? Eu entendo que sim. Se a gente pensar que o artigo 6º foi introduzida a alteração para o teletrabalho em 2011 e se caminhou para introduzir em 2017 efetivamente a inclusão do teletrabalho, a dispensar que com a evolução, ainda mais a evolução tecnológica, com esse novo momento da pandemia, vamos ter que evoluir sim, para legalizar o home office, para efetivamente se colocar e se definir, né, conceitualmente o que é o home office e o que é o trabalho remoto, que hoje não existe. E se você abrir as literaturas, se você abrir os doutrinadores, você percebe que existe, inclusive, uma confusão em relação aos termos. Eu acho que você já deve ter notado isso, né? Um mistura, um fala de outra forma. Então, eu entendo que urge já que isso já se torne real e que o legislador já, a curto prazo, eu acredito que isso venha a ser introduzido lá na CLT. Tá, Catinha? Muito obrigada, viu, por tudo e por estar aí presente junto comigo. Que saudade! Obrigada, Kátia. Eu vou passar a palavra agora para a Michele. Vou ativar o som. Michele, pode falar? Michele está ali. Oi, estou aqui. Boa noite a todos. Oi, Michele. Quero tirar uma dúvida. Eu vejo que tem muitos colegas que estão reclamando que, uma vez que eles estão trabalhando em teletrabalho, eles perderam o benefício do ticket refeição. Na lei, consta alguma coisa para que equipare, para que supra esse benefício que ele perdeu e aí que possa suprir isso? Olha só, efetivamente, no teletrabalho, tá? Se ele está em teletrabalho e houve essa alteração efetiva para o teletrabalho não engloba o benefício do ticket de refeição, tão somente o da alimentação, que é o que é a compra do supermercado. Tá? Então, efetivamente, ele não faz jus. Como não faz jus também é o Vale Transporte, o que é natural, né? Porque ele já está em casa, né? Agora, se você me perguntar, apesar da legislação entender dessa forma, existem alguns questionamentos, né? Inclusive na Justiça, Justiça do Trabalho, em relação à possibilidade de se pleitear essa refeição, já que se tem alimentação. Agora, se você vai me perguntar se é possível, né, se ter êxito, isso aí vai depender da demanda e da forma da demanda, né? Mas legalmente não, ok? Então ele não faria jus. É isso, Kátia? Nem quanto à alimentação. Não, quanto à alimentação, sim. Essa sim. Obrigada. Se existe a previsão, olha, eu tenho ticket de alimentação, porque às vezes tem empresa que lhe dá refeição e você opta entre refeição e alimentação. A refeição é que você vai usualmente usar no restaurante. A alimentação é que você vai usar em supermercado. Então, o supermercado ela é mantida, mas a refeição não. Ela não é abrangida no regime de teletrabalho. Ok? Tá. Tá, fechou, Michele? Fechou, né? Margarete.
Ana, eu acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta. E antes de a gente ir embora, de você ir embora, como você trouxe um vídeo daí de Portugal, eu queria compartilhar com você um vídeo daqui do Brasil. Esse vídeo foi colocado pela professora... O Igor agora vai explicar melhor como a empresa vai funcionar durante esse período de quarentena, tudo bem? Tira o pé daí! Ô mãe, cala a boca aí que o puxa-saco do chefe vai falar. Como assim puxa-saco? Ô, Cláudia, que história é essa? Quem é o puxa-saco do seu chefe, hein? Ué, gente, o Igor. Então, gente, eu resolvi fazer essa reunião pra gente definir alguns pontos de como vai ser o nosso trabalho durante essa quarentena, né? Eu queria focar na questão do... Gente, será que vocês podem ligar as câmeras um minutinho pra gente conversar? Marcelo, você tá no meu banheiro? Marcelo, você tá tomando banho no meu banheiro? Então, Igor, você conseguiu terminar os relatórios que eu pedi? Então, chefe, o que aconteceu foi o seguinte. Igor? Olha lá na porta atrás. Igor, a gente sabe que a câmera não tá travada, não. Tá, tudo bem então. Gustavo, já que o Igor travou a câmera, pode fazer uma pergunta que você queria fazer? Ah, sim, chefe, claro. É que mês passado o senhor falou que esse mês nosso aumento ia sair, custe o que custar. Queria saber se ainda tá de pé. Então, Gustavo, eu posso explicar isso pra você? Chefe? Esse foi um vídeo que o Igor agora vai explicar. A professora Gilmara passou lá no nosso grupo de professores, né? Do curso de administração. Então, assim, só para a gente descontrair também um pouquinho, o que acontece a hora após em Portugal, acontece a hora após aqui no Brasil. Então... eu queria pontuar até ontem, não sei quem leu, quem teve curiosidade, né? Eu recebi aqui, a gente no TST, né? Tribunal Superior do Trabalho, não sei quem viu, quem leu essa reportagem. O vice-presidente estava numa audiência e no momento que ele estava na audiência, o microfone da promotora não abria. Ele pediu, abre o microfone, abre o microfone. Aí ela não abriu o microfone. Aí, o que aconteceu? O áudio vazou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito. Haja visto Isso também, foi noticiado. Helena. Haja visto também que aqui no Brasil, quando começaram essas teleconferências, o próprio presidente do país estava numa conferência com empresários e tinha um empresário dentro do banheiro. E todo mundo viu. Isso foi circulado aqui. Também, né? Então, a gente tem que ter agora cachorro latindo. Não tem jeito, né, gente? Porque a gente tem... Não tem como, eu falo isso sempre para os meus alunos. Quem tem um já é problema, imagina quem tem 9. Bem, Helena, eu vou deixar você fazer o seu final, mas de antemão, em nome da Universidade de Vassouras, Campos de Vassouras, Campo Maricá, a Faculdade Miguel Pereira também, que está presente aqui, os nossos alunos de gestão pública, tem o pessoal de direito também, do curso de administração e gestão pública. Eu queria ir direito também lá de Miguel Pereira. Tem os nossos alunos de pós-graduação, Lato Sensu, negócios jurídicos, empresariais, imobiliários, tanto da turma do Rio de Janeiro como da turma de Vassouras, tanto da primeira turma como da segunda turma. Né? A gente teve uma quantidade aí legal, né, de pessoas que estão aqui. Eu queria muito te agradecer. Já são quase 1h da manhã aí em Portugal. Você está 1h12. 1h12. Em Portugal, aqui são 21h12 e 13 agora nesse momento. Então, assim, eu queria te agradecer muito em nome da nossa instituição, que é parceira, né? Que você sempre foi parceira nossa, agora mais ainda, com essa parceria internacional, Portugal e Universidade de Vassouras. Eu acho que vai ser um grande ganho para todos nós, tanto para o Instituto como para a Universidade.
e estamos aí. Você pode contar conosco, comigo principalmente, porque além da nossa amizade pessoal, a gente tem um relacionamento profissional muito intenso, exatamente porque você é essa mulher lícita e empreendedora. É assim que a gente se trata, tanto eu quanto você. Tá bom? E queria te agradecer muito, agradecer a presença de todos. Eu vou abrir o microfone daqui a pouco, depois que você falar para todo mundo, de todo mundo, para a gente bater palma para a Helena. É só você desabilitar o microfone, eu já vou abrir todo mundo. Quem quiser gritar, falar, né, depois que a Maria Helena falar aí, quiser dar um oi para ela também, a gente vai liberar o microfone de todos, tá? Dizer que, por favor, os alunos não esqueçam de colocar nome, matrícula, curso, campus e presente para a gente conferir a presença no chat, tá bom? Que o chat também fica gravado. Agradecer a presença dos nossos convidados que estão aqui, que não são os nossos alunos, mas são ex-alunos também, ao pessoal da comunidade, que não é da comunidade acadêmica, mas é fora, nossos amigos da Unicresce, que também estão aqui, nossos amigos delegados do Cresce, que também estão aqui, que eu estou vendo algumas pessoas, e os nossos alunos de Vassouras, Campos Vassouras e Campos Maricá, tá bom? Helena, você é muito bem-vinda, ora cá, no Brasil, e principalmente em nossa cidade, que todos nós te abraçamos. Tá? Você tem o meu carinho, o meu afeto e o meu respeito acima de qualquer coisa. Tá? Minha querida amiga e nossa parceira de sempre. Por favor, Helena. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez à Universidade de Vassouras, a professora Margarete, por esse convite, porque para mim é muito especial. Eu tenho uma paixão assim, muito especial por Vassouras, pela instituição. Vassouras, Maricá, Miguel Pereira, tudo que eu já participei, né? Toda a região. E todo o pessoal que está aí me assistindo, que são de outras instâncias Helena, na minha vida. Helena, Oi. Rapidinho, Oi. o pessoal de Miguel Pereira que está aqui, eles não sabem que você foi uma das pessoas, e você era do NDE, que montou o curso de Direito em Miguel Pereira, inclusive o Laboratório Jurídico... NPJ. O NPJ. Foi um prazer enorme, viu? Então, eu quero agradecer a todos aí que estão presentes. Obrigada, Margarete, pelo convite mais uma vez. A todos que eu não posso enumerar, porque eu posso esquecer de alguém. Então, com um carinho especial, obrigada pela presença. Eu espero ter atendido, assim, pelo menos um pouquinho da vontade de vocês de conhecerem uma realidade diferenciada. Estou à disposição, Margarete, para quando precisar, tá? Então, sintam-se à vontade. Para mim é um prazer enorme estar com vocês aí, tá? Quem quiser o contato, Margarete vai deixar. E, mais uma vez, obrigada, viu? Beijos portugueses para todos, tá? Margarete, vou fechar. Espera aí. Ótima palestra. Boa noite. Obrigada. Parabéns. Obrigado pela palestra. Margarete, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela palestra. Aí, Helena. Boa noite. Boa noite. Cadê as palmas? Professora Maria Helena. Continuo torcendo muito por ti. Obrigada, Catinha. Obrigada, adorei, de coração. Tá? Gostei da proposta do curso, hein? Vamos conversar, hein? Vamos conversar mesmo. Vamos sim. Vamos conversar. É muito bom ter pessoas como a senhora que incentiva. Obrigada. Estimula. Sempre foi assim. Tu tá sem som, Margarete? Tu tá sem som, Margarete. Você tá gritando aí. Vamos bater palma para Helena. De novo! Para vocês também. Quem quiser pode abrir o microfone para falar com ela. Fiquem à vontade. E eu vou disponibilizar depois o contato dela para vocês no e-mail. No e-mail da inscrição, quem fez a inscrição pelo Simpla. Tá bom? E daqui a uma semana vocês já podem entrar lá, meus ingressos, lá no Simpla,
que o certificado já vai estar lá, tá bom? Só entrar no seu perfil, meus ingressos e imprimir o certificado, ok? Gente, muito obrigada, Helena. Muito obrigada. Para todos, hein? De Portugal. Um abraço direto, aí, viu? Marilena. Tudo de bom para você. Obrigada. Gente, muito obrigada aos meus professores. Abraço, Beijo. boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Valeu, galera. Valeu a todos. Helena, Professora Maria Helena, professora doutora Maria Helena, muito obrigada pelos conhecimentos. Foi tudo maravilhoso. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, gente. Um beijo bem grande a todos aí, viu? Obrigada. Maria Helena. Um beijo no Lessa que eu mandei, tá? Boa, eu falo. Britney. Manda um beijo meu para Lessa aí também, Maria Helena. Mando, Sara. Beijão aí no G, tá? Dá um beijo em todo mundo. Beijo na Lu. Helena, tô te esperando, hein? Tô te esperando. Eu vou. Setembro tô aí, hein? Setembro eu tô aí. Vamos comer um churrasco. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente. Helena, muito obrigada. Sim. Obrigada. Tchau. A universidade agradece e eu, mais do que nunca, agradeço também. Beijo, amiga. Amanhã bem. Nos falamos. Tchau. Beijo, tchau, hora pois. Hora pois. Tchau, Meg. Tchau, gente. Tchau, Celinho. Britney. Tchau, PW. Tchau, PW, Genesi, Gilmar, Sarinha, meus alunos, pessoal do primeiro período, não esquece da resenha. Pessoal daí que tem trabalho também, tá bom? Daqui a pouco vai estar no YouTube lá, no meu canal. Tá? Um abraço. Beijo, tchau.